15 é feriado santo. É um sábado grande. É um sábado semanal, cerimonial. Como são 7 dias, nesse período vai ter o sábado semanal. Em algum desses dias vai cair o sábado semanal. Então você tem o feriado do primeiro dia de festa de pães asmos, o dia qualquer lá que vai cair o sábado semanal, e o último dia também seria feriado. Olha que maravilha, hein? Você reclama aí do Brasil ter feriado. Naquela época lá, são 8 dias já emendado aqui de festa. Tá bom? Aí depois, lá no verso 10, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. É a chamada festa das primícias, que é o verso 12, no dia imediato ao sábado. Então, a festa de pães asmos são 7 dias. Primeiro dia é feriado. Aí vamos imaginar que seja, começa na terça-feira. Ou quarta-feira. Quarta-feira, então, é o primeiro dia de pães asmos. Quarta, quinta, sexta, sábado. Esse é o sábado semanal. No dia posterior ao sábado, ou seja, no domingo, celebrava dentro da festa de pães asmos a festa das primícias, que sempre cai no domingo. Aquilo que nós conhecemos como domingo de Páscoa, na verdade, refere-se ao domingo das primícias. E aí depois você teria mais o domingo de festa, e na segunda-feira você teria mais um dia de feriado, mais um sábado cerimonial. Tudo bem? A gente só está relembrando. Depois, no verso 15 do capítulo 23, contarei para vós outro desde o dia imediato ao sábado, ou seja, o domingo de primícias, desde o dia em que trouxe o molhos a ofertas movidas, 7 semanas inteiras. 7 vezes 7 dá quanto? 49. Então, 49 dias você conta. Até o dia imediato ao 7º sábado. Então, o 50º dia, que vai ser também um domingo, vai ser aquilo que é chamado aqui de Pentecostes. Por isso, penta, de 50, né? Ou de 5. Pentecostes, 50. Então, depois do domingo que nós conhecemos como domingo de Páscoa, que é o domingo de primícia, você conta 50 dias, você vai cair no domingo de Pentecostes. Então é possível você saber, pastor, que dia que cai domingo de Pentecostes? É só você pegar o calendário e ver lá qual que é o domingo de Páscoa. Para nós, né? Dentro da cultura católica, aí nós recebemos isso de herança. Que você sabe que, biblicamente, é o domingo das primícias. E aí você conta 50 dias, você vai chegar no domingo, que é o domingo de Pentecostes. Tá? Que seria aí a 4ª festa. Aí termina a primavera. Todas essas 4 festas se referem-se ao período da primavera. Tá? E aí vem o verão, não tem festa nenhuma. E aí você vai começar o outono, que é o 7º mês, e aí você tem as outras festas. Então vamos lá para o verso 23. Levítico 23, verso 23. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel dizendo: mas no 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Então, mais um sábado cerimonial no 1º dia do mês 7º. É a festa das trombetas. E é dessa que nós vamos, então, começar. Veja que é um sábado grande, é um sábado cerimonial. Santa convocação, nenhuma obra servil fará. 1º dia do 7º mês, chamado Zikaron Teruá, ou Yom Teruá, dia das trombetas. Tá? Yom Teruá, Yom, dia, Teruá, trombetas. Então, aí nós vimos aí em Levítico 23, que Deus determinou que essa festa das trombetas fosse no 1º dia do mês. É a única festa do povo de Israel que cai no 1º dia do mês, porque é lua nova. Nós vamos ver que isso é importantíssimo. Veja Números, capítulo 29. Volte aí um pouquinho, Levítico, vai para Números, melhor dizendo. Números 29, versos de 1 a 6.
vamos relembrar aqui rapidamente. Lá na Páscoa tinha que matar um cordeiro, lembra disso? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por isso que Jesus morreu na Páscoa. Aí você tem, depois a festa de pães asmos, você tem as celebrações. Depois você tem, na festa de primícias, também ofertas específicas, holocaustos. Quando você vai para Pentecostes, você vê que o negócio aumenta. Lembra que nós estudamos isso recentemente? Então é exigido lá vários animais. Conforme for aumentando, vai passando o ano e vai passando as festas, as ofertas também eram aumentadas. Vamos dar uma olhada aqui, então, Números, capítulo 29, que vai tratar aqui da festa do outono, da festa do 7º mês. Então diz aí, acompanha a leitura. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Moedim, ou seja, feriado santo, sábado grande, sábado cerimonial. Ser-vos-á dia de sonido de trombetas. Por isso que é chamado festa das trombetas. Né? Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis. Fazendo a conta aí. Um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. Na Páscoa era só o quê mesmo? Um cordeiro de 1 ano sem defeito. Conforme as festas vão passando, vão aumentando as ofertas. Porque isso aponta, irmãos, para a necessidade do povo de Israel e aumentando a consagração. Todo ano era isso. A ideia é que conforme vai passando o tempo, você tem mais intimidade com o Senhor, mais comunhão com o Senhor, mais consagração com o Senhor. Por isso era exigido o aumento desse holocausto. Tá? Então vamos lá. Um novilho, um carneiro, mais 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimos de efa, para o novilho, 2 décimos para o carneiro, e 1 décima para um dos 7 cordeiros. Ali com os novos já contei, um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Ali do holocausto do mês, começando o 7º mês, o holocausto do mês. A gente fazer mais de e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, queimada, oferta queimada ao Senhor. E com o avanço do aumento das festividades, então, na quinta festa, também o número de holocaustos, de ofertas, de manjares, aumentava. Além disso, você tinha como era, no início do mês, as ofertas específicas virado do mês. Como era no primeiro dia, você tinha oferta específica com consagração do primeiro dia. Não, as festividades sempre exigiam consagração. E as consagrações eram medidas no holocausto do oferta. Obrigado porque eu estou na graça, no período da graça. E se estivéssemos ainda sob o Antigo Testamento, sob a lei, você não ia fazer outra coisa na vida senão separar bicho para matar para o Senhor. Eram muitos. Tudo bem? Então aqui um exemplo para você ter uma ideia aí daquilo que era exigido como holocausto na festa de trombetas, que era chamado aí o sonido de trombetas, né? Zicaron peruano, tá bom? Então, características aí do dia das trombetas. Primeiro, tem que ser no 7º mês, no primeiro dia. Se é no primeiro dia, significa que é lua nova. A lua nova é a mais brilhante de todas? Não. É a mais escura. Porque é só aquele risquinho lá. Que é nova, está começando. Tá? Aí você tem depois o crescente, né? Aí você tem lá cheia, depois lá
15. Então, você, a nossa, deixou um ponto. Aí depois você vê a em formato de D, e decrescente a unidade. Hoje não tem nem que dizer mas Deus estabeleceu isso para nos indicar dentro dos sanções. E não só isso. Para mostrar as leis, ou seja, as provas que Deus ainda continua sendo livre. A vida de Deus continua sendo Ensina-se, então, mas nesse ano, toda a cultura, esquece do povo, então Deus tem chamar a atenção. Então, a peça da trombeta é uma peça para chamar a atenção do povo de Israel de algumas coisas. Primeiro, da necessidade do aumento da consagração. Eu vi o número aqui do Holocaust. Segundo, é um preparativo para o arrependimento, que vai acontecer na festa do Yom Kippur, que é a festa que aponta para o juízo final, que é a festa que exige arrependimento. Esse pessoal ele vai começar na festa das trombetas um período de jejum. É um período de tristeza, de contrição, de buscar o arrependimento de Deus. É um momento extremamente precioso para o judeu. Porque o judeu que despreza a festa da trombeta e os 10 dias de preparação para a festa da expiação, ele está brincando com a morte. Então, na visão do judaico é o seguinte: a trombeta te alerta para você entrar em contrição. Porque lá em Yom Kippur, Deus vai selar o seu destino. Você vai morrer ou não no próximo ano. Então é o momento de consagrar a Deus. Pela tradição judaica, é uma peça que eles fazem em 2 dias. Pela Bíblia, num dia só, no primeiro dia. Mas por que a tradição judaica eles fazem em 2 dias?
Eles tinham que saber exatamente o dia que começava a festa das trombetas. Começa no quê? Na viração do dia. Eles têm que tocar 100 toques de trombetas durante esse dia. Vamos ver isso daqui a pouco. O primeiro toque tem que ser exatamente na hora que a lua aparece no céu. O que o judeu fazia? Colocava lá os atalaias, os vigias, em vários lugares dos montes de Israel, no deserto de Israel. Ficava ali, olhando. O sol está se pondo. Meu Deus, vamos lá. E o cara fica esperando o sol se pôr para ele identificar onde aparece a lua. Só que a lua nova é o que, irmãos? É um risquinho. Como o mineiro fala, né? É um risquinho. É só um mínimo de um risco. Se você nunca observou isso, eu convido você a começar a observar. Você vai ver o quão é difícil no crepúsculo você identificar. E aí o judeu, como o judeu leva muito literal tudo, né? É por isso que eles têm dificuldade de entender Jesus como Messias, porque eles interpretam muito na perspectiva literal. E aí, então, o que acontece? Eles ficavam lá. Acontecia o crepúsculo, a lua nova aparecia, aí o vigia tinha que gritar, apareceu! Aí vai tocando, para que o povo e o sacerdote, lá no templo, soubesse exatamente o momento de tocar a primeira trombeta. Você já deve estar imaginando, e é o que de fato acontecia. O cara piscou e a lua apareceu. Pronto, perdeu. Né? Você que se você tem 40 anos ou mais, provavelmente você ferveu leite em casa. Sua mãe punha lá a leiteira lá e falava para você assim, Taviano, fica vendo aí o leite ferver para a mãe. Não deixa transbordar, hein? O que acontecia? Taviano piscou, o leite já foi. Não é assim? E você ficava olhando lá, você está vendo que o negócio está quase fervendo. Pisca. Não é assim que acontecia? É a mesma coisa. Está lá o cara guardando, olhando para ver onde que a lua aparece. Olha lá. Piscou, já apareceu. Aí, por conta dessa dificuldade, na tradição judaica, eles começaram a fazer em 2 dias. Porque aí o cara, no primeiro dia, pega de surpresa. Mas aí ele sabe agora mais ou menos que hora que vai aparecer. E aí no segundo dia ele faz direitinho. Mas a Bíblia ela não pede para fazer em 2 dias. A Bíblia fala para fazer no primeiro dia. Tá? Mas se você for tratar com o judeu, você vai ver que ele celebra isso em 2 dias. Depois do exílio babilônico, a festa das trombetas passou também a ser o Réveillon do povo de Israel. O Rosh Hashanah, o cabeça de ano. Porque eles seguem 2 calendários. Tem um calendário litúrgico, que começa na primavera, lá no primeiro mês, lá onde vai celebrar a Páscoa, e aqui passa a ser o 7º mês. Esse é o calendário religioso. Depois que eles passaram por uma série de situações, esse 7º mês começou a ser o primeiro mês do calendário civil. Então, quando que é o 31 de dezembro para o judeu? É o dia 29 de Elul e o primeiro dia do mês 7º, que é o dia da festa das trombetas. Então, essa data ela tem tanto um peso religioso, como o primeiro dia do 7º mês, e tem um peso civil, porque também é o primeiro dia do ano civil, do calendário financeiro, econômico, civil deles. Tá? Então você vai, pastor, Rosh Hashanah é a mesma coisa que Yom Teruah? É. Yom Teruah no calendário religioso, dia das trombetas, e Rosh Hashanah, cabeça de ano, como sendo o primeiro dia do ano civil. Tudo bem? Vamos caminhar aqui. São 100 toques de trombetas.
Cada trombeta dessa tem um nome. E aí, a centésima é a Tequiá Gedolá, que é a última trombeta. Tudo bem? Então, essa expressão, última trombeta, refere o centésimo toque de trombeta que o povo de Israel tem que dar no dia de sonido das trombetas. É o dia inteiro tocando trombeta. É por isso que é chamado de festa dos sonidos da trombeta. E cada sonido da trombeta você tem lá, dentro da tradição judaica, práticas para serem celebradas, aguardando. Inclusive o toque é diferente. Se você pesquisar depois na internet lá, você pesquisa lá, toque do Tequiá Gedolá. Você vai ver que o toque vai ter lá o vídeo lá mostrando o cara tocando, e aí vai mostrar que o toque da última trombeta é diferente. Que é para o cara saber. Iam entender da situação. Deus céu.
Da mesma forma que Jesus proveu a carne, foi sepultado e pousado, ressuscitou em primícias. Tudo a agenda de Deus. O Espírito Santo veio no Pentecostes, para o período do ano aceitado do Senhor, da evangelização das nações, de agregar os gentios à igreja. Aí você tem a volta de Jesus na festa de trombetas, o dia final, no dia da expiação, ou no dia do julgamento, e o estabelecimento do estado final na festa da comunhão, ou na festa do tabernáculo, onde Deus habita com o seu povo. Há indícios. Por que é isso? Porque Deus já fez isso. Deus cumpriu na Páscoa, Jesus morrendo. Deus, o sepultamento, coisado. Ressurreição e primícias. Descida do Espírito Santo no início da era da igreja, no Pentecostes. Olha, só faltam mais 3 coisas. A volta de Jesus, o dia final, o dia do juízo, e o estabelecimento do estado final, novo céu, nova terra. Que tem muito a ver com o significado das últimas 3 festas. Trombetas é essa tensão. Quando nós vamos ver aqui depois dos textos, você vai ver que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus voltará sob o toque de quê? Oh, meu Deus do céu. Falou isso à toa? Falou isso de modo despretensioso, irresponsável? É óbvio que não. Jesus vai voltar no toque da trombeta. Então nós não sabemos nem que dia que é, sabemos que ano que é, isso é verdade, mas é possível saber mais ou menos a época. Porque foi justamente na parte que foi um poder, foi justamente um poder, foi justamente um poder, foi justamente um poder, nós somos disciplinados séculos aqui, e até por conta das heresias e de seitas que montaram as datas do retorno de Jesus, a gente fica um pé atrás com aquilo que a própria Bíblia diz. Nós não estamos marcando data da volta de Jesus, mas nós estamos indicando que Deus preparou uma agenda que Ele sabe muito bem e que Ele deu indícios ao seu povo para que o seu povo ficasse atento, para que aquele dia não te pegue como? Para que o dia do Senhor não te pegue como? Como ladrão, ou de surpresa. Por que ele diz isso? Então vamos estudar e ver se tem alguma coisa relacionada aqui. Então, Pentecostes, derramamento do Espírito, são trombetas. Aponta para as festas messiânicas, aponta para o Messias. Dentro da tradição judaica é a chamada festa do casamento do Messias. Por isso, geralmente, no casamento judaico, isso acontece sempre na primeira semana do mês. Porque é lua nova, é lua mais escura, para o noivo vir arrebatar a sua igreja, a sua noiva. Você vai ver que existem vários detalhes da tradição judaica que apontam para isso que eu estou falando. Vamos lá usar uma sequência de versos agora, para que talvez fique mais claro o que eu estou falando. Vamos começar com Isaías 27.
Isaías 27, verso 12 e 13. Isaías capítulo 27 fala do dia final. É lógico que não é literal, irmãos, é profético. É um livro profético, é um oráculo, tá? Nós já estudamos isso com Apocalipse, que os livros de oráculos, os livros proféticos de revelação de Deus, precisam ser entendidos numa perspectiva simbólica que ele nos apresenta. Né? Em especial nós estudamos isso com Daniel. O Senhor, o seu Senhor, desde o Egito até o dia do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis felizes. Se nos que andavam perdidos pela terra de si, nos que foram despejados para a terra de Egito, tornarei a vir e adorarei ao Senhor no mundo. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e muito glória. Está falando de Filho do Homem, que vem com poder e glória. E ele, ou seja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, enviará os seus anjos com o quê? Com grande clangor de trombeta, nos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade do céu, de uma outra extremidade do céu. É a mesma fala de Isaías. Só que aqui, como foi dito, foi escrito em grego, você tem uma tradução aparentemente diferente, mas é a mesma coisa. Vai ter uma grande trombeta no dia que Jesus voltar. Dentro do calendário anual de Deus, qual é o único período que você vai ter trombetas? Na festa da harpa? Não, na festa das trombetas. Então,
pode ser um indicativo. É escatológico, é terrível, mas aponta para o fato de que haverá um toque de trombetas. Guarda isso aí. Vamos lá para a 1 Tessalonicenses. Mais para frente aí. As cartas pastorais. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Está falando. Senhor Deus, a sua palavra do homem, ouviram a voz de Deus e ressoada com Deus que Deus descerá do céu e morre. Então vamos lá, ó. 1 Coríntios 15. Está falando da ressurreição, a prova, incontestável, que Jesus se manifestou ressurreto para muita gente. E aí depois vai falar sobre a ressurreição dos mortos, vai falar da transformação dos vivos. Aí lá em 1 Coríntios 15, verso 52, que está tratando aí da questão da transformação dos vivos, que vai acontecer no... Que dia que vai acontecer a transformação dos vivos? Segundo nós vimos lá em Tessalonicenses. No dia que Jesus voltar. Jesus vai voltar depois que tocar o quê? Trombeta. Quando Jesus vai voltar, os vivos serão transformados. Tudo bem? Então volta agora para 1 Coríntios 15, 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos vão morrer. Mas transformados seremos todos. É a mesma coisa que ele já falou em 1 Tessalonicenses. Transformados seremos todos. Veja aí. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar,
ao ressoar da teroga do lar, da última trombeta. Veja que há um indício em vários textos da Bíblia que apontam para o dia final, ou para o dia da volta de Jesus, relacionado ao toque de Deus. Os vivos serão transformados na... O que está escrito aí? Pelo amor de Deus, nós acabamos de ler, Jesus amado. Num momento, todos seremos transformados todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última. A festa das trombetas são quantas trombetas? 100. A ideia, Jesus volta ao tocar da trombeta, Senhor. E até a última trombeta, ou na última trombeta, o que vai acontecer com os que estiverem vivos no dia que Jesus voltar? Serão transformados. O que aconteceu nesse dia? Jesus voltou, os mortos ressuscitaram, e nós que estamos vivos porventura, não passaremos pela morte, não dormiremos, mas seremos transformados. E que hora que nós vamos ser transformados? Na última trombeta. Então, veja, há uma relação dos textos que tratam da volta do Messias, ou da volta de Jesus, como sendo dia relacionado ao toque das trombetas. E não só um toque da trombeta, mas ele aponta, inclusive, uma expressão que só acontece na festa das trombetas, que é o toque da última trombeta. Falar da última trombeta refere-se a falar da festa das trombetas. E aí, pasme, quando você olha para a lua nova, como que é o símbolo da lua nova? Só um pisquinho. O judeu chama de fechar de olhos. A tradição judaica chama a festa das trombetas da festa do abrir e fechar de olhos. Por dois motivos. Primeiro, porque o próprio símbolo da lua parece um olhinho fechado. E segundo, por conta daquela história que eu já te contei, que o cara piscava, o Otaviano piscou, o leite derramou. O atalaia piscava e a lua aparecia. Não abrir e fechar de olhos, não piscar. Então, não é necessariamente, irmãos, apontando aqui, muita gente pensa assim, né? Ah, Jesus vai voltar, não abrir e fechar de olhos. A gente está aqui, piscou, está no céu. Não, meu amigo, você tem que passar pelo juízo, você tem que passar pelo dia do juízo, você tem que ver a glória de Jesus, todo olho verá, você tem que se prostrar, todo joelho se dobrará, toda língua. Nem abrir e fechar agora, você está aqui, piscou, você está no céu. Não pode ser assim, instantaneamente. Não. Tem um monte de coisa para cumprir. É mais uma expressão idiomática, só faz sentido dentro do idioma hebraico, só faz sentido dentro da cultura hebraica. Chamar esse dia de o dia do abrir e fechar de olhos é mais um indicativo da tradição judaica que Paulo está falando aqui do dia da festa das trombetas. Vamos ver o texto, Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Nós temos assim, a visão do trono de Deus. Veja que aqui não está tratando ainda das trombetas. As trombetas só vão ser tratadas lá no capítulo 8. Capítulo 8 vai tratar. Primeiro trombeta. Tudo bem? Então veja que aqui, capítulo 4, lembra do paralelismo, mas aqui está falando de uma trombeta diferente. Veja o que diz o capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, ou seja, de todo o período da igreja descrita na primeira sessão do Apocalipse,
que é as 7 cartas às igrejas, que é desde a primeira vinda de Cristo até a última a vinda de Cristo, é o período, é o paralelismo aqui, né? Começa o capítulo 4, um novo período. Então, depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu. Lembra que a festa das trombetas é chamada da festa da abertura das portas do céu? Pela tradição? Não é à toa, irmãos. Deus é soberano sobre até os apelidos que o povo de Deus usa nas suas festas. Então, depois dessas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como do quê? Como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, o que é essa voz parecida de trombeta dizendo? Sobe para onde? Para o céu. Só para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado na onde? Então ele subiu para onde, mano? No céu. Ao som de uma trombeta. Na verdade, para ele era como se fosse uma voz dizendo, ó, sobe. Vem para o céu, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Então veja, todos esses textos apontam para um indicativo, que eu não posso desprezar, desde o Antigo Testamento até a última revelação, de que essa subida ao céu está relacionada a trombetas. E dentro da agenda de Deus, eu sei que ele já cumpriu. A ressurreição de Jesus foi um dia qualquer? Não, foi um dia. O derramamento de Jesus foi um dia aleatório? Não, foi na agenda de Deus, na festa do Pentecostes. Por que agora Deus vai mudar a sua agenda? Por que Deus deixaria as últimas 3 festas de lado? Você pode até não acreditar nisso, mas há um grande indício de que há uma relação. E se todas as vezes que a Bíblia fala da volta de Jesus, ele atrela ao fato de ter que tocar, ressoar uma trombeta, de que nesse dia as pessoas serão ressuscitadas e os vivos serão transformados no tocar, especificamente, da última trombeta, eu não posso desprezar um indicativo bíblico desse. Posso bater o martelo e falar, então vai ser. Claro que não. A Bíblia me chama a atenção para ser prudente nesse sentido. Mas há um indício muito forte que eu não posso desprezar. Pastor, quando que celebra essa bendita festa das trombetas? É simples. Só que você tem que estar atento ao calendário que Deus estabeleceu antes mesmo de estabelecer o povo de Israel. Porque quando Deus estabeleceu as festividades e as datas, o cosmos, o sol, a luz, os grandes luminares, o povo de Israel não existia ainda. Só que o calendário deles é o que segue fielmente o que a Bíblia apresenta. Então, geralmente, o 7º mês, ou o Rosh Hashanah, como o início do ano civil, começa sempre em agosto ou setembro, dependendo da época deles lá. Ok? Então, o que eu tenho um princípio de
e de nenhum modo escaparão. Ou seja, é um dia definitivo. Verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça, da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, no sentido aqui de morreu, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então veja, ele chama a nossa atenção para o fato, irmãos, que nós podemos vigiar, estarmos vigilantes e atentos com esse dia que ele está tratando aqui. Os outros estão preocupados com sol, com lua, com festa que Deus estabeleceu desde a criação do sol e da lua? Não. Mas nós não, nós somos do dia, nós temos que estar ligados a isso. Nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar atentos. Jesus vai voltar? Vai. Sabemos o dia e a hora? Não, mas nós sabemos a época. É possível, pelos sinais dos tempos, saber se essa volta está mais perto ou está mais longe. E há indícios de que há uma agenda de Deus que vai ser cumprida. E que eu preciso estar atento a isso. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Tá. Vamos agora, volta lá para 1 Coríntios 15. Verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Veja que ele coloca isso como um evento de um único dia. E como característica principal, o tocar da última trombeta. Tudo bem. Vamos caminhar aqui. Salmo 47. Dá uma olhada lá, livro dos Salmos. Salmo 47. Nós vamos entrar aqui num termo que é usado, obviamente, em hebraico, diferente do grego, mas que nos indica sobre esse arrebatamento aí. Deus, o rei da terra, esse é o título que deram. O título do salmo é o mestre de canto, filho de Davi, ou melhor, aos mestres de canto, salmo dos filhos de Corá. Ele vai dizer assim: batei palmas, ou engrandecei, celebrai, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Veja a ideia desse verso 5. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombetas. Ele chama a atenção, irmãos. Geralmente, trombeta não é um instrumento usado para celebração. É um instrumento usado para apontar atenção, chamar a atenção, de aviso. Então, essa é a ideia de que o Senhor sobe por entre aclamações, é a ideia do clamor e tudo mais, e ao som de trombeta,
aponta também para o fato de que mesmo no Antigo Testamento, como nós já vimos em Isaías, há uma relação dessa ação de Deus como o grande rei sobre toda a terra em vir a determinar os últimos passos para a humanidade a partir do toque de trombetas. Verso 6. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso rei, cantai louvores. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, e aí Deus se assenta no seu santo trono. Isso é característica de julgamento. E aí ele diz, os príncipes dos povos se reúnem. Veja, reunir todos os povos. O povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra, e ele se exaltou gloriosamente. Você tem então uma ideia de que trombetas está relacionada a essa ideia do subir, dessa questão da aclamação do Senhor, para se assentar no seu trono, ou seja, para reunir todos os príncipes da terra, aponta, mesmo que seja uma expressão poética e de uma canção, mas para a ideia do juízo, do julgamento que vem do Senhor. Vamos lá para Apocalipse 12, fazer um paralelo aqui. Apocalipse capítulo 12. Veja que no Salmo 47, esse trombeta está muito relacionado a esse juízo de Deus, né? A preparação para o juízo de Deus. Aqui em Apocalipse 12, há um termo aí no verso 5, que é o harpazo, né, que está lá, repasse de harpazo, que é arrebatado, né? Ele diz assim, ó, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi o quê? Arrebatado para Deus até ao seu trono. Nós já estudamos isso quando tratamos aqui de Apocalipse. Muita gente interpreta o verso 5 como se referindo somente a Jesus. Só que há uma diferença gritante desse termo harpazo, ou repaste, que vem do radical harpazo, que é raptar, que é roubar, que é arrebatar, aplicando para Cristo. Porque quando nós vemos a respeito de Jesus, ele não foi roubado, mas ele subiu aos céus. Ele foi assunto ao céu. Há uma diferença gritante, tanto na própria ação e no modo como é apresentado, em especial em Atos dos Apóstolos. Tá? Ele subiu, ele foi elevado e não raptado, não é usado esse termo lá. Quando fala de rapto, de roubo, e aí sim faz sentido para a igreja. O segundo filho aqui do verso 5, então não se referiria a Jesus, mas ao descendente da mulher, que é a igreja. Então, veja aí. Verso 5. Então, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nela se sustentasse durante os 1260 dias, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse descendente aqui, esse seu filho, deve ser entendido, então, como a igreja, como os crentes. Veja, a gente não vai ter tempo aqui para ler o capítulo 12, mas veja, por exemplo, lá no final do capítulo 12, verso 16. Eu vou ler a partir do 13, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perdeu lá o seu lugar de juízo diante de Deus, né, porque ele não tem mais como acusar ninguém, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas às mulheres as duas asas de grande água para que voasse até o deserto. Veja que ele já disse isso no verso 6, é um paralelismo. Ao seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos, ou 2 tempos, e metade de um tempo. Nós já calculamos isso. Um tempo, 2 tempos, porque está no plural, e metade de um tempo, 3 anos e meio.
3 anos e meio é igual a 1.260 dias. Lembra disso? Nós fizemos essa conta quando estudamos Apocalipse? Então está falando do mesmo período. Está fazendo um paralelo aqui do verso 13 e 14 com o verso 6. Então, verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Fosse roubada, raptada. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Falando de que o Senhor está protegendo o seu povo durante toda essa luta que ainda estamos vivendo. Verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com quem? Com a mulher? Não, com o restante da sua descendência. Ou seja, com os filhos dessa mulher. Quem que são o restante da descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Ou seja, quem que é os descendentes? Ou o filho dessa mulher? Que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus? Os crentes, a igreja. Então, o filho que foi arrebatado, o descendente que foi arrebatado, da segunda parte do verso 5, refere aos descendentes da igreja, da mulher, que são os crentes. Porque esse termo arrebatado não se aplica a Cristo, porque Cristo não foi arrebatado, ele foi assunto, é diferente. Inclusive o termo grego é diferente. Então, quando fala de arrebatamento, está falando da igreja, está falando dos crentes. Tudo bem? E esse termo, harpazo, é raptar, é roubar, é arrebatar ou arrancar. Por isso que Paulo usa o dia da vinda de Jesus como o dia que vem como ladrão. Porque é o dia que vem arrebatar, vem roubar, vem raptar. E é assim que a igreja vai ser. Ela vai ser raptada. Porque, como nós vimos, isso tem uma relação lá do casamento judaico. O que o noivo fazia com a noiva? Raptava, roubava. Estava tudo certo, pagou o dote, está tudo certo. Ninguém sabe o dia que o noivo vem. Sabe a época, mas não sabe o dia. Aí o dia que o noivo vem, o amigo do noivo vem gritando. A trombeta, vem avisando. Aí o noivo aparece e rapta a noiva. Começa a fazer conexão aqui agora, irmãos, ou não? Então por isso que ele chama de dia, esse dia vem como o dia do ladrão. Que é o dia do rapto, é o dia do roubo, é o dia do arrebatamento. É o mesmo dia da trombeta. Tudo bem até aqui? Eu estou querendo só construir, porque a gente muitas vezes está meio fechado por conta dos temores que foram impostos dentro da história da igreja, né, de que a volta de Jesus é um assunto que não se pode tratar muito. Mas a Bíblia trata e me dá indícios, me dá elementos, me dá detalhes, termos específicos que faz a diferenciação. Um outro exemplo aí para a gente caminhar para encerrar hoje, de trombetas como sinal de juízo, porque a trombeta para o crente é sinal de arrebatamento de vitória. Mas trombeta para o ímpio é sinal do quê? De juízo, de condenação. Né? De vir a queimar o restolho. Então, a queda de Jericó é um exemplo disso. Vai lá para Josué 6. Antes, vamos ver Deuteronômio. Deuteronômio 32. Antes de Josué, pegar na sequência aí. Deuteronômio 32. Verso 49. Aqui nós estamos no Cântico de Moisés, aí passa já o último dia de Moisés, Deus falando com ele. Então diz assim, 48, Deuteronômio 32, 48. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés dizendo, aí o 49, sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de quem? De Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou em possessão.
Então Deus já havia determinado que haveria de dar uma terra em possessão. E aí eles estão defronte de Jericó. Aí veja o que acontece em Jericó. Josué capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então, essa é a situação. O que Deus manda fazer? Verso 4. 7 sacerdotes levarão o quê? 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes farão o quê? Tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvirá a voz o sonido dela. Todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. O povo subirá nele, cada qual em frente de si. E assim, então, é o que acabou acontecendo. Trombetas aqui como sinal do juízo de Deus sobre o ímpio, para introduzir o povo de Israel à terra que ele lhe deu por possessão. Há um paralelo com a ideia do dia final? A trombeta, ela serve para indicar também o juízo que virá sobre os ímpios e, ao mesmo tempo, para indicar a entrada do povo de Deus na terra que o Senhor lhe deu, ou no seu reino que ele deu por possessão. Então, há uma relação, irmãos, sobre trombetas e a volta de Jesus. Hoje nós vamos parar por aqui. Quero que você pense aí sobre esses textos todos que nós lemos. E aí a semana que vem a gente continua para entender um pouco mais sobre a festa das trombetas e o arrebatamento que ela diz que vai ocorrer. Seremos levados, né? Seremos arrebatados. Então essa é a ideia de entender e fazer uma relação maior com a festa das trombetas, com a própria volta de Jesus e, consequentemente, o arrebatamento. Mas isso, se Deus quiser, na semana que vem. Tudo bem? Perguntas até aqui, irmãos? Curiosidade. Não. Ali só está a ideia do número de oferendas. Porque no livro de números, a ideia justamente recebe números, porque ele vai tratar de todos os números das oferendas que tinha que dar. Então é só uma questão da ênfase ali de Moisés. Mas você vê que em Levítico 23 refere-se também à festa das trombetas. Não dá detalhes, mas também é mencionado como sonido de trombetas, como a festa para esse dia, primeiro dia do mês 7. Você vai ver que mesmo as outras festas, Júlia, existe um indicativo lá em Levítico 23, que é o texto berço, que vai tratar das festas cerimoniais, mas existem textos paralelos que vão trazer mais informações a respeito deles mesmos. Aguinaldo. Sim. Do Antigo Testamento. Tá, a pergunta, só para quem está acompanhando, a pergunta do Aguinaldo é por que o judeu tem dificuldade de aceitar Jesus como Messias. Porque o judeu, ele não entendeu ainda o que Tiago nos revelou lá em Atos 15. Que levantar o trono caído de Davi, Cristo já fez quando instituiu o reino dele, que é um reino invisível, não é um reino terreno.
E o judeu espera o Messias como um libertador terreno para restaurar Israel como sendo o centro do reino de todas as nações. Então ele espera que Jesus venha como rei, descendente de Davi, para colocar um trono visível e estabelecer um reino visível ainda em Jerusalém. Essa mesma visão é compartilhada pelos pentecostais e neopentecostais, que ainda aguarda que o arrebatamento vai acontecer para que a gente vá para o céu e depois volte para Jesus reinar literalmente aqui em Jerusalém por 1000 anos. Então tem crente que ainda acredita nisso. A grande parte, na verdade, acredita nisso. Né? Foram influenciados aí pelas ondas pentecostais e profecias e revelações, que na verdade não tem nem base escriturística, mas que acaba gerando aí um senso comum dentro das igrejas evangélicas, que Jesus vai arrebatar a igreja secretamente e depois vai, de 7 anos de celebração das bodas do Cordeiro, voltar com essa igreja para reinar 1000 anos aqui na terra. Literal. Quer dizer, tanto o judeu quanto essa parte de chamado cristãos esperam Jesus como um rei terreno e um reino visível aqui. E não entenderam que o próprio Tiago, lá em Atos, já dizia, gente, o reino, o trono, já foi restabelecido. E é por isso que agora os gentios estão se convertendo e vindo para a igreja. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, viu isso e já declarou que isso foi promessa. Como o judeu tende a interpretar tudo literalmente, ele diz, não, para restabelecer o trono de Davi, então você tem que ter o trono de Davi. Cadê o trono de Davi? Eu não vi o trono de Davi. Tem que ser um reino visível. E por isso toda essa briga para voltar para Israel, toda essa briga para manter a terra de Israel, toda essa briga para reconstruir o templo, porque sem o templo o Messias não volta. Só que eles aguardam a vinda do Messias para quando? Para uma festa das trombetas. Mas um Messias libertador, eles esperam político, e não Jesus. Né? Vão ter uma surpresa terrível, né? Fazem. Eles aguardam isso. Só que eles acham que é um outro Messias. Jesus não é o Messias. Porque na cabeça deles, se o Messias veio, ele tinha que reinar. Ele tinha que estabelecer um reino terreno e visível. Reinar em Jerusalém. Estabelecer o trono caído de Davi. Jesus fez isso. Só que espiritualmente. E aí por isso que eles não aceitam. Porque eles são literais. Como a maioria dos pentecostais e neopentecostais que interpretam Apocalipse de modo literal. Então a besta tem que ser uma besta mesmo. A marca da besta tem que ser uma marca, um chip, um trem qualquer. Aí inventa uma coisa. Porque ele interpreta de modo literal. E os oráculos de Deus, nós temos a própria interpretação de Cristo e a própria interpretação dos apóstolos de textos do Antigo Testamento de modo não literal, de modo simbólico. Tudo bem?